Uma outra doença que eu queria discutir um pouco com vocês, que eu já falei anteriormente, é falar sobre apendicite aguda. Tá? A gente também viu um grande número de apendicites grau 3, 4, apendicites supuradas, pacientes que acabaram evoluindo até para óbito por causa da apendicite, porque começaram a sentir dor e acabaram ficando em casa, tomando remédio, tentando tratar isso com remédio em casa, com medo de sair de casa e ir para o hospital e acabar pegando o coronavírus. Tá? A apendicite é uma doença inflamatória abdominal, tá? Geralmente ela começa com a dor que não é logo do lado direito, na fossa ilíaca direita. Então o paciente geralmente começa com a dor na boca do estômago, no epigástrio, ou às vezes ele começa com a dor perto do umbigo, a gente fala que é uma dor periumbilical. Então geralmente no primeiro dia o paciente não vai ter dor onde o apêndice fica. Ele começa com essa dor mais em cima, perto do umbigo, e aí cerca de 1 a 2 dias depois que ele começa com essa dor na fossa ilíaca direita. O paciente geralmente começa com um quadro de inapetência, ele perde um pouco o apetite, a gente vai ver que ele geralmente vai querendo comer cada vez menos, tá? O intestino às vezes para um pouco de funcionar, e aí a partir desse segundo dia o quadro começa a se exacerbar e essa dor fica mais localizada e mais forte do lado direito, tá? E aí começa a ter um pouco de distensão abdominal, febre. Então o ideal é, sentiu qualquer desconforto abdominal, na dor na boca do estômago, que às vezes o paciente pode achar que é uma gastrite, ou que de repente é por causa do refluxo, alguma coisa do tipo, pode até tomar um analgésico, pode tomar um antiácido, alguma coisa do tipo, mas caso essa dor retorne ou a dor piore, sempre procurar um médico. Temos que dar atenção a certas doenças que elas podem acabar se agravando, tá? Esse apêndice, o que acontece? Ele entope por um pouquinho de cocô que fica entupindo ele, a gente chama isso de fecalito, tá? Ele forma como se fosse uma pedrinha, e aí ele perde suprimento sanguíneo e ele começa a inflamar. Logo no início, o apêndice, a única coisa que acontece é que ele fica um pouco mais inchado, tá? Isso a gente fala que é um apendicite grau 1 ou 2. A partir do momento que ele vai ficando cada vez mais inchado, ele vai inchando, aumenta o seu volume e chega uma hora que ele não consegue mais, ele necrose e acaba estourando. E qual o problema? Começa a cair cocô. O apêndice é logo no início do intestino grosso, de uma parte que a gente chama de seco, e se ele rompe, começa a vazar fezes para dentro da barriga. Isso causa uma sepse abdominal que tem um alto índice de morte. Então o ideal é sempre o paciente procurar, sempre no início, para a gente tentar operar o mais breve possível, para tentar evitar esses quadros mais graves. A cirurgia por videolaparoscopia, tá? Geralmente de 3 a 4 cortes, de 3 a 5 milímetros, o paciente opera num dia e geralmente vai embora no outro dia. Nesses quadros mais complicados de apendicite supurada, às vezes a gente não consegue fazer por videolaparoscopia, a gente realmente tem que fazer a laparotomia com corte para a gente poder lavar bem a barriga, às vezes a gente tem que tirar um pedaço grande do intestino por causa de todo o quadro infeccioso, tá? E geralmente são pacientes que às vezes têm que submeter a algumas outras cirurgias porque aumenta o risco de fazer abscesso intraabdominal, tá? Aumenta o grande risco de sepse. Nesses quadros mais graves a gente vê que às vezes o paciente acaba indo para a UTI, ou às vezes ele tem que ficar internado para a gente... Primeiro ele acaba ficando em jejum por muito tempo, então a gente tem que iniciar a dieta de pouquinho em pouquinho. Ele geralmente tem que tomar um antibiótico que às vezes tem que tomar só na veia. Então são quadros arrastados em que a internação acaba sendo mais longa. Então é importante o paciente, com qualquer sinal de dor, procure o seu médico, procure o pronto-socorro. Nós estamos tentando tratar os pacientes da melhor forma possível com essa nova pandemia. Então vamos ficar atentos às outras patologias também.